Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos, aos nossos amigos internautas que nos acompanham nesse momento pelo YouTube e pelo Facebook. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja em nossos corações e estejam também em todos os lares aqui representados por esses trabalhadores, esses companheiros, estes amigos que não puderam estar conosco aqui nesta noite, mas que estão conosco ligados em pensamento e coração. Nesses minutos que antecedem então nossa palestra, nós vamos fazer uma pequena leitura para que nosso ambiente já se harmonize, dando melhor condições à espiritualidade maior, nos amparar, nos ajudar e envolvendo o nosso palestrante da noite. A leitura de hoje é pela psicografia de Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz, o seu mentor espiritual. Novo dia em teu coração. Vê, alma amiga, o raiar do dia que se anuncia, prenunciando o início de uma nova e abençoada fase de crescimento e progresso. Acalma teu coração perante as lutas, a dor, a carência e a ansiedade, sem permitir que o desespero se apodere do teu coração e lhe envolva na escuridão da negação de ti mesmo e de tua realidade profunda. Guarda a esperança e otimismo como balizas reais e instrumentos eficazes, capazes de lhe guiar os esforços presentes. Talvez amanhã mesmo tua prova chegue ao termo e a vida lhe coroe com os louros da vitória e as alegrias das conquistas espirituais, abrindo-te novo campo de ação, trabalho e realização íntima e social. Vê raiar o dia após a madrugada escura e lembra que as dificuldades que elegestes ou atraístes pelo teu livre-arbítrio e que ora te visitam, não nos convites santos à tua renovação e reconexão com o Criador e com o amor para a tua própria felicidade. Olha, pois, para ti, sem autopiedade e sem desânimo. Conecta-te sempre ao teu melhor e deixe que as forças do alto te banhem o coração e te ofertem as forças necessárias para a finalização das provas redentoras essenciais à tua paz íntima, pois a madrugada é passageira e o dia novo que já se anuncia é tempo de luzes e bênçãos, alegria e paz para a tua alma. Então nós vamos na noite de hoje receber o nosso companheiro, trabalhador da casa, Gustavo Correia, o nosso diretor de Educação Espírita Infanto-Juvenil, e ele traz na noite de hoje uma palestra cujo tema é Deixai vir a mim as criancinhas. Seja bem-vindo, Gustavo. Fique à vontade, uma boa reflexão. Boa noite a todos, tanto os presentes aqui no Fora da Caridade, como o pessoal também que nos está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Então, como a Glória falou, meu nome é Gustavo e hoje estou como diretor da Educação Espírita Infantil aqui do Fora da Caridade. Eu até queria aproveitar essa oportunidade para quem tem filho, algum sobrinho, qualquer criança que não esteja participando de nenhuma da evangelização espírita hoje, da educação espírita atualmente, devido à pandemia, que a gente está com 2 turmas online. Então, se tiver interesse, deixe o seu comentário aí no Facebook ou no YouTube, que a gente retorna, tá bom? Bom, então o tema de hoje é deixar vir a mim as criancinhas. Onde está isso? Essa passagem de Cristo está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo.
O título dessa passagem, onde está essa passagem, é Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, antes da gente falar da passagem de Cristo, vamos entender um pouco o que seria esse bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então vamos lá, bem-aventurados, o que seria bem-aventurados? Bem-aventurados são felizes. Então, felizes os puros de coração. Agora, o que seria essa pureza de coração? O que seria um espírito com coração puro? Um espírito encarnado com coração puro? Vamos pegar um exemplo, né? O ouro. O ouro, a gente não encontra ele na forma natural puro. A gente encontra ele com rocha, com barro, com água. Então a gente não consegue encontrar ele na forma pura dele. Para ele ser purificado, a gente precisa usar alguns produtos químicos. Ele passa por todo um processo. Ele vai ser aquecido até que ele vire líquido e a gente vai ter o ouro puro. E com nós não é muito diferente. Todos assim que já frequentam o Espiritismo há algum tempo sabem que nós fomos criados todos simples e ignorantes, mas com coração puro. Deus não criou ninguém com coração que não seja puro, porque a definição de impuro, a definição de pureza é o que? É o que não tem impureza, que não tem sujidade. Então nós fomos criados simples e ignorantes. E o que acontece? Todos sabemos que nós não somos espíritos novos, nós já temos uma bagagem. Não é a primeira vez que nós estamos encarnados aqui na Terra. Nós já passamos outras vidas aqui. E o que acontece? Durante essa jornada, aos poucos, através dos vícios, das nossas atitudes, esse coração nosso foi adquirindo sujidades, adquirindo vícios. Então, hoje, o que a gente precisa? Fazer como o processo do ouro. A gente precisa purificar esse coração. Toda essa bagagem que a gente trouxe, ele já não deixou o coração como ele veio. Então, e como a gente faz isso? Por que a gente está aqui de novo? Justamente por isso. Através da reencarnação, a gente tem a oportunidade de melhorar, de evoluir, de purificar esse coração. Cada vida que a gente passa aqui e melhora um pouco, é o coração um pouco mais puro. Então, por isso a gente retorna. Kardec pergunta na questão 67 para os espíritos, qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos respondem para ele, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, nós encontramos hoje num planeta de provas e expiações. O que seria esse planeta de provas e expiações? É um planeta que a gente volta, a gente reencarna aqui para expiar. O que seria esse expiar? Reparar algum erro de outras vidas, ou com algum outro espírito, com até um ente querido hoje, um pai, um filho. A gente volta para estar reparando isso. E para as provas, o que seriam essas provas? É as dificuldades que a gente enfrenta aqui para poder estar melhorando. Hoje a gente sabe que a gente se encontra numa grande prova, que é essa pandemia do coronavírus, e que Kardec também cita ela quando fala dos flagelos, que é uma oportunidade da gente avançar mais rápido, da evolução ser mais rápida. Chega uma hora que a gente se acomoda na situação que se encontra, e aí vem alguma dificuldade para que a gente possa evoluir mais rápido. Bom, então, felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Quando ele fala, pois verão a Deus, não quer dizer que a gente vai ver Deus, porque Deus não é uma pessoa, não é um espírito, ele é o Criador. Mas os puros de coração, os felizes puros de coração, irão se aproximar de Deus, porque o nosso intuito é esse, é se aproximar de Deus. Jesus, ele veio aqui para ser o nosso exemplo, e o que a gente tem que fazer aqui, o nosso objetivo, reencarnando aqui, é nos aproximar o máximo possível de Jesus em cada encarnação. Ele veio para ser esse exemplo para nós. Então vamos lá. Deixar vir a mim as criancinhas. Bom, vamos entender primeiro, para quem não conhece a passagem, ela está em Marcos. Como aconteceu? Jesus estava sentado com os apóstolos e algumas mães com as crianças pegaram as crianças para se aproximar de Jesus, para que Jesus os abençoasse, tocasse neles. Nesse caminho, os apóstolos não gostaram da ideia. Então eles falaram para as mães, não traz, o mestre está ali com os apóstolos, você vai trazer as crianças para incomodar eles? Ele vendo aquela situação, ele falou, não, ele se zangou com eles, falou, não,
deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Então olha que profunda mensagem, né? Ele fala para deixar que as crianças venham até ele, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. E ele não parou por aí, ele ainda continuou. E eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-os abraçado, abençoou-as e impondo-lhe as mãos. Então olha que passagem, né? Então ele fala que o reino de Deus só vai entrar nele se a gente for como uma criança. Aí a gente começa a refletir, o que será que ele quer dizer com isso? O que será que Jesus quer dizer que nós temos que nos assemelhar a uma criança para poder entrar no reino de Deus? Então a gente começa a pensar, a gente falou agora da reencarnação. Nós, quando voltamos para a Terra, quando reencarnamos, o que acontece? A gente não lembra da vida passada. A gente tem que aprender tudo de novo. E até uma pergunta interessante, por que isso? Para que aprender tudo de novo? Nós estamos aqui, vocês estão me ouvindo, vocês estão entendendo o que eu estou falando. A gente consegue escrever, a gente consegue andar, a gente consegue falar. Por que voltar como criança? Por que esquecer tudo? Quando a gente pensa no ser humano e a gente compara com os animais, a gente vê o potrinho, o cavalo, o bezerro, quando ele acaba de nascer, ele já sai andando. Agora o bebê, o ser humano, não. Ele chega indefeso. Se ele for deixado lá no local que ele nasceu, sem ser alimentado, sem ser cuidado, ele vai desencarnar novamente. Então por que será isso? Qual que é a justificativa da gente voltar? Será que não seria mais interessante a gente voltar sabendo tudo? Para que voltar desde o início? Mas é aí que tem que a sabedoria divina é perfeita. É aí que as leis de Deus são perfeitas. A gente volta justamente por isso. Porque nós não temos o coração puro ainda. Nós estamos reencarnando para melhorar. Imagina todos, eu sei que eu sou pai, pelo filho a gente tem um amor que a gente dá a nossa vida pela dele. A gente prefere que a gente fique doente que o filho fique doente. Então é um amor que não tem comparação nenhuma, pelo menos aqui na Terra. Então, olha a perfeição de Deus colocar essa criança sob nossos cuidados. Essa criança indefesa, essa criança que é mais maleável, que aceita nossos ensinamentos. Então olha a perfeição de Deus. E qual que é o intuito disso? Imagina, a gente acabou de falar aqui, que encontramos no planeta de provas e expiações. Então a gente sabe que ninguém aqui já é completamente perfeito, já é uma pessoa boa, já é uma pessoa que passou por tudo. Imagina se a gente relembra essa criança que veio hoje para nós como filho, como sobrinho, ou como responsável mesmo, que seja sob a nossa responsabilidade, se nós nos lembrássemos o que nós fizemos para ela ou o que ela nos fez. Imagina uma mãe sabendo que o filho pode ter atrapalhado a vida dela, o filho pode ter prejudicado a vida dela, ou ela mesma pode ter prejudicado a vida do filho. Como será que seria essa aceitação? Muitas vezes um filho com uma mãe é para reparar uma situação passada de ódio, de rancor. Então essa criança ela vem totalmente inocente, totalmente inerte, para que essa mãe e esse pai ou o responsável possam passar para ele os princípios morais, os princípios de Deus. Então, por isso ele vem tão independente. A gente pega na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Os espíritos respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar. Então a gente sabe que a criança, até uma certa idade, ela está entre o mundo espiritual e entre a terra. E ela é muito inocente ainda, ela não tem malícia. Então a gente consegue passar princípios para ela. E essa é a nossa obrigação, essa é a nossa tarefa. Passar princípios morais para essa criança, aproximar essa criança do Cristo. E nesse período é mais fácil. Não que na fase adulta seja impossível. Nada é impossível quando o Espírito quer, mas é bem mais difícil, né? É bem mais complicado você mudar a cabeça de um adulto, ou ele mesmo conscientizar que está errado.
ele já tem os vícios adquiridos na vida passada, que ele consegue se recordar, e tem os dessa vida também. Então, esse ensinamento para o adulto é muito mais difícil, e para a criança não. A criança está aberta para novas aprendizagens. Então, esse é o período mais importante que deveríamos dedicar à educação. Eu queria até aqui falar um pouquinho sobre uma passagem de Leon Denis. Ele fala justamente da educação. Leon Denis, ele foi um espírito que ele reencarnou próximo a Kardec, na França. E ele divulgou bastante a doutrina espírita na Europa e na França. E ele fala o seguinte: pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Então olha que interessante. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso a educação desde a infância é de importância capital. Então o que ele quer dizer, homens novos? A gente sabe que o espírito continua, mas quando a gente reencarna, esse momento de esquecimento é a oportunidade que nós temos de passar valores para esse espírito, passar os valores que nós temos. A gente sabe que aqui na casa, toda sexta-feira, a gente tem a educação espírita, antes de forma presencial, agora de forma online. Então, 1 hora na sexta-feira, a gente está falando com os jovens, com as crianças. Mas não é só isso necessário, é em casa também. É o pai passar os princípios e ser exemplo também, porque muitas vezes a criança não é só o falar, é o fazer. A gente tem o exemplo do Evangelho no Lar, que muitos fazem, envolver a criança nesse Evangelho no Lar. Eu sei que é difícil pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas às vezes é com uma criança de 5, 6, 7, ou até com adolescente. Então tem algumas formas de trabalhar isso. Você pode pegar um texto, ou na internet, ou um livro infantil, escolhe o tema e discute com a criança de uma forma mais fácil dele entender. E com o jovem é a mesma coisa. Pode até pedir para o jovem para ele pesquisar aquele assunto durante a semana, de uma forma que ele participe. A gente sabe que os jovens hoje estão conectados, estão no computador ou estão no celular. Então, utilizar essas ferramentas para o progresso também. Então, Leon Denis fala o seguinte: não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. Então, o que ele quer dizer com isso? Não adianta a gente passar só para essa criança a matemática, o português, as ciências. E o espírito? O que a gente está passando sobre o espírito para ele? Como a gente está educando esse espírito? E os valores morais? O que a gente tem passado para eles? É só a escola? A gente tem ideia hoje do homem de sucesso, aquele que está nas revistas, aquele que está com um certo status. Mas será que só isso é suficiente? Será que só essa situação já é o suficiente? E o bom homem? Será que esse homem de sucesso, esse homem que teve sucesso na sua carreira, ele é um bom homem? Um bom homem, ele com certeza ele vai ser um homem de sucesso, mas não necessariamente um homem de sucesso vai ser um bom homem. A gente vê hoje, em termos de tecnologia, nós avançamos muito. Hoje nós estamos fazendo uma palestra no Facebook e no YouTube. Quando a gente imaginaria isso há 10 anos atrás? Esse dia eu estava conversando com meu filho sobre telefone fixo e ele não sabia o que era um telefone fixo. Então a gente evoluiu muito rápido em termos de tecnologia, mas e moralmente, será que a gente evoluiu? A gente olha que a gente está numa pandemia, com várias pessoas internadas nos hospitais, e a gente vê desvio de verba que era para a saúde. Então moralmente a gente ainda está muito atrasado. E a evolução que Leon Denis fala é que essa evolução deveria ser lado a lado. A evolução tecnológica, a evolução da ciência deveria ser acompanhada com a evolução moral, os ensinamentos para o espírito também, não só para a carne. Porque hoje a gente mesmo se descuida. A gente pensa num carro, numa casa, em acumular bens, mas para quem vai ficar isso depois? Não é isso que a gente vai levar daqui. E para os nossos filhos a mesma coisa. Essa noção de moral e princípios, nós temos a oportunidade quando ele ainda é criança. É a melhor oportunidade para estar passando esses valores para ele.
Então, Leon Denis continua: portanto, desprovida de princípios elevados, ignorando o alvo da existência, ela no dia em que entrar na vida pública, entrega-se a todas as ciladas, a todos os arrebatamentos da paixão, no meio sensual e corrompido. Então, quando são passados só os valores para a matéria, só os valores relacionados a bens, ao sucesso aqui na Terra, será que ela vai ter estrutura? Essa criança vai ter estrutura para saber diferenciar o que é certo e o que é errado? A gente tem experiências aqui, como eu já estou aqui na casa há 11 anos, de crianças que começaram com a gente aqui. Então elas começaram 3, 4 anos e hoje estão na adolescência. Então a gente vê, é claro que ela pode se desviar do caminho, sim, ela tem um livre-arbítrio. Mas esses ensinamentos que foram passados para ela vão estar sempre presentes com ela. Ela vai saber o que ela está fazendo. Então por isso a importância também do espiritismo. A educação baseada numa concepção exata da vida transformaria a face do mundo. Olha o que Leon Denis fala. A educação baseada numa concepção exata da vida transformaria a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espiritualistas, sancionadas pelos fatos, incutindo-lhes aos filhos, ao mesmo tempo que a escola laica lhes ensina os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Uma rápida transformação social operar-se-ia, então, sob a força dessa dupla corrente. Então, tanto a escola, que cumpre o seu papel de ensinar a ciência, quanto a família, de ensinar a moral de Cristo, de aproximar esse espírito de Cristo. Esses dois andando junto, a gente transformaria a sociedade. E somente os dois andando lado a lado, nós vamos transformar a humanidade. Enquanto a gente não tiver ciência da importância dos valores morais, dos princípios passados para essas crianças, para que elas sejam um bom homem no futuro, nós não vamos ter uma sociedade melhor. Leon Denis fala, precisamos de homens novos. E quais são esses homens novos? São os espíritos que reencarnam todo dia. Só eles vão conseguir mudar essa sociedade. Dificilmente a gente que já está aqui, com os vícios adquiridos, vamos conseguir mudar a sociedade inteira. Então nós precisamos desses espíritos novos e com a doutrina de Cristo. E hoje a gente tem uma ferramenta muito importante. Todos que estão aqui na casa, que estão no Facebook e no YouTube, ouvindo a gente falar sobre espiritismo, a gente tem o espiritismo, que ele é completo. A gente está falando uma passagem de Cristo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem o livro dos Espíritos, a gente tem as obras de Kardec. A gente não precisa de mais nada, a gente já tem tudo. Só precisa aplicar isso no dia a dia. Na questão 582, Kardec pergunta para os espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? Então será por quê que o espírito vem com esse pai? E Kardec e os espíritos respondem: é sem contestação possível uma verdadeira missão, e ao mesmo tempo grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa um homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, é uma missão de um pai receber um filho, e nesse período que ele pode passar os valores, ele deve passar os valores, porque a gente sabe que ninguém quer ver um filho sofrendo mais para frente. E tem uma passagem de Santo Agostinho, no capítulo 14, que fala justamente isso. Ele fala: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Quando esse pai recebe esse filho, ele recebe essa missão de aproximar esse Espírito de Deus, de passar esses princípios e valores para ele. Então, essa é a nossa oportunidade de melhorar a sociedade. E a gente às vezes não percebe, porque é tão sutil esses ensinamentos que a gente às vezes passa não da forma tão correta, que eu queria até ler um artigo da Revista Espírita de 1864, que Kardec trata justamente disso.
título é As Primeiras Lições de Moral da Infância. Então, Kardec inicia: de todas as chagas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de extirpar. Então, olha só, isso a gente está falando de 1864. E se pegar hoje, não mudou muito. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais alimentada pelos mesmos hábitos da educação. Então, muitas vezes a gente, não por mal, porque nem um pai e uma mãe quer mal ao filho, mas às vezes, pelos costumes, acaba passando valores que são até contrários, até alimenta esse egoísmo. Tem-se a impressão que desde o berço a gente se esforça para excitar certas paixões que mais tarde se tornam uma segunda natureza e nós admiramos dos vícios da sociedade, quando as crianças o sugam como leite. Então, ou seja, a gente acaba passando esses valores para o filho. Às vezes pensando que está passando ao contrário, não, a gente está passando para que perpetue essa situação. Aí ele cita um exemplo. Eis um exemplo que, como cada um pode julgar, pertence mais à regra do que à exceção. Numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos, de rara inteligência, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas, ou seja, é um pouco caprichosa, chorona, teimosa e nem sempre agradece quando lhe dão alguma coisa, o que os pais levam a peito corrigir, porque fora desses pequenos defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro. Vejamos como eles agem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza. Então vamos lá. Certo dia trouxeram um doce à criança e, como de costume, lhe disseram: tu o comerás se fores ajuizado. Bom, primeira lição de gulodice. Então, ele está condicionando que ela seja, se ela ser ajuizada, ela vai comer aquele doce. Então, ela não vai ser ajuizada porque ela deve ser ajuizada, porque ela entende que é o certo. Ela só vai ser ajuizada porque em troca ela vai receber um doce. Quantas vezes à mesa não acontece dizerem a uma criança que não comerá tal guloseima se chorar? Então já faz. E eu acho engraçado que eu estava até estudando para essa palestra. Essa semana a gente estava almoçando, eu, minha esposa e meu filho, e ela falou para ele: se você não comer tudo, você não vai comer sobremesa. Eu falei: ótimo, primeira lição de gulodice. Então a gente aprende também. E a gente acaba fazendo isso da mesma forma. Dizem, faze isso ou faze aquilo e terás creme, ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança é constrangida não pela razão, mas tendo em vista a satisfação de um desejo sensual que incentiva. Então ela não vai fazer aquilo porque ela acha certo. Ela vai fazer porque ela vai receber uma recompensa. E no caso é o doce. Então é uma troca. Qual o valor está sendo passado para essa criança? Que ela só vai fazer se ela receber alguma coisa em troca. O valor dela estar fazendo aquilo porque ela acha correto, ela não vai ter. E ainda muito pior quando lhe dizem, que não é menos frequente, que darão a sua parte a uma outra. Olha só, que darão a parte dela a outra. Então, se você não fizer, eu vou dar o seu doce para outra criança. Aqui já não é só a gulodice que está em jogo, é a inveja. Então, além da gulodice, você está despertando a inveja. A criança fará o que lhe pedem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Então, quando a gente faz isso, a gente está despertando nela o quê? Eu vou fazer porque senão a outra criança vai pegar o meu doce. Então, a gente está despertando o quê? A inveja. E não o sentimento de estar doando para outra pessoa esse alimento, esse doce. Querem lhe dar uma lição de generosidade. Então dizem: dá esta fruta ou este brinquedo a alguém. Se ela recusa, não deixe de acrescentar, para nela estimular um bom sentimento. Eu te darei um outro. Assim a criança só se decide a ser generosa quando está certa de nada perder. Então é outra lição incompleta. Qual que é a lição de generosidade que ela está tendo? Nenhuma. Ela só vai ajudar alguém se ela receber alguma coisa em troca. Isso parece muito pouco, né? A gente fala, é uma criança. Mas ela não é só uma criança. Ela é um espírito velho. Isso vai ficando na cabeça dela, no espírito dela.
Então, como será que vai ser isso mais para frente? Será que ela só vai ajudar alguém se ela tiver algum troco? Será que ela vai ajudar alguém se ela tiver uma recompensa por isso? Se ela puder mostrar para todo mundo que ela está ajudando? Porque na verdade ela tem que ajudar pelo coração, por ela achar isso importante. Um dia testemunhamos um fato bem característico deste gênero. Era uma criança de cerca de 2 anos e meio, a quem tinham feito semelhante ameaça, acrescentando: nós o daremos ao irmãozinho e tu não comerás. Então olha só, se ela não se comportasse, ia dar para o irmão dela. E para se tornar a lição mais sensível, puseram a porção no prato deste. Então eles pegaram o doce e colocaram no prato do irmão. Mas o irmãozinho, levando a coisa a sério, comeu a porção. Então o irmãozinho não sabia que aquilo era só para dar uma lição no irmão. Ele foi lá e comeu. À vista disso, o outro ficou vermelho. E não era preciso pai ou mãe para ver o lampejo de cólera e de ódio que brotou nos seus olhos. A semente estava lançada. Poderia produzir bom grão? Então será como ele sentiu? Ele sentiu com raiva do irmão. Então ao invés de dar uma lição para a criança, não, você despertou a raiva de um irmão no outro. Porque ele não gostou da situação do irmão dele comer o doce que era dele. Então qual lição foi passada? Nenhuma. Passou-se pelo contrário. Passou-se a lição de raiva. Voltemos à menina da qual falamos. Como não levou em consideração a ameaça, sabendo por experiência que raramente a executava, desta vez os pais foram mais firmes, pois compreenderam a necessidade de dominar esse pequeno caráter e não esperar que a idade lhe tivesse feito adquirir um mau hábito. Diziam que é preciso formar as crianças desde cedo, máximo muito sábio, e para pôr em prática, eis o que fizeram. Eu te prometo, disse a mãe, que se não obedecer amanhã cedo, darei o teu bolo à primeira criança pobre que passar. Então olha a ameaça da mãe. Se você não obedecer, amanhã eu vou pegar o seu pedaço de bolo e a primeira criança pobre que passar eu vou dar. Dito e feito. Como a mãe nunca cumpria, a criança não acreditou que ela fosse fazer. Dito e feito, dessa vez não cederam e lhe deram uma boa lição. Assim, no dia seguinte de manhã, tendo sido avistada uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar, obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma lhe dar o seu bolo. Acerca disso, elogiaram a sua docilidade, moralidade. A filha disse: se eu soubesse disso, teria tido pressa em comer o bolo ontem. Então, qual a lição que passou para essa criança? Que ela podia ajudar alguém? Não. Que, em vez de ajudar, ela vai comer o bolo antes. Porque senão alguém vai comer o pedaço de bolo que é dela. Então ela recebeu alguma lição de generosidade? Que ela tem que ajudar alguém que está passando fome? Que ela tem que ajudar uma criança que está na rua? Não. Ela recebeu uma lição de egoísmo. Então, quando acontecer isso de novo, eu como tudo que tem aqui, porque senão eu vou ficar sem o bolo. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas lição de puro egoísmo, da qual não deixará de aproveitar outra vez, pois agora sabe o que custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde essa semente, quando mais idade a criança fizer a aplicação dessa moral em coisas mais sérias que um bolo. Então hoje a gente está falando apenas de um pedaço de bolo. Parece uma coisa simples, né? Sabem-se todos os pensamentos que este único feito pode ter feito germinar nessa cabecinha? Então o que será que isso passou na cabeça da criança? Você pegou um pedaço de bolo dela e deu para outra criança. Uma criança na rua, mas não com o intuito de colocar nela a generosidade, a importância de ajudar aquela pessoa que está com dificuldade. Não, no intuito que ela fosse castigada por ter feito uma coisa errada, fosse punida. Então foi uma punição. E essas coisas a gente vê no dia a dia. Até essa semana a gente estava arrecadando dinheiro para uma pessoa que está em dificuldade, e aí a gente vê a simplicidade da criança, o tanto que é sutil. Aí meu filho chegou com R$5 que ele tinha para comprar cartinha Pokémon.
Ele chegou e falou, não, eu quero ajudar. Eu falei, ótimo. Ah, mas é muito pouco. Eu falei, não, mas não é o valor. É o que você está ajudando, não importa o valor, você ajuda com o que você pode. Aí ele falou pra mim assim, não, a gente podia fazer o seguinte, a gente compra um pacotinho de figurinha, aí se eu tirar uma carta rara, ela vale muito mais que os 5. Então eu vendo essa carta e dou o dinheiro para essa pessoa. Então assim, aí a gente vê o tanto que a criança é simples, o tanto que ela resolve as coisas de forma tão simples. A gente que complica muitas coisas. Para ele falou, ele compraria um pacotinho, tirava uma figurinha rara, vendia essa figurinha, ele conseguiria muito mais que os 5. A gente sabe que não é tão simples assim, porque provavelmente com 5 só ele não ia tirar, com um pacotinho não ia tirar essa figurinha. Mas é uma forma dele tá ajudando e resolver o problema. Então onde será que a gente perde essa simplicidade nas coisas? Onde será que a gente deixa isso para trás? Através desses ensinamentos, de forma correta. Através dos nossos ensinamentos, dos nossos exemplos para os nossos filhos. Porque eles observam tudo. Tudo que a gente faz, eles repetem. Tudo que a gente... Se a gente fala para ele que ele não pode comer no sofá, se a gente vai comer no sofá, ele vai cobrar. Não, mas por que você pode e eu não posso? Então não é só falar. É ser exemplo para essa criança. Depois disso, como querem que uma criança não seja egoísta? Ao invés de nela despertar o prazer de dar e de lhes representar a felicidade de quem recebe, impõe um sacrifício como punição. Então, ao invés de despertar nela aquele sentimento de estar ajudando uma criança, ajudando alguém que não tem, que é tão bom, né? A gente sabe, a gente pode ajudar, quanto a gratidão é até maior para nós, a ajuda é mais para nós que para o outro, a gente desperta na criança que é uma punição. Como será que vai ser essa criança lá na frente? Será que ela vai ter moral e princípios? Será que ela não vai estar entre os que estão desviando dinheiro da saúde de hoje? Os que estão se corrompendo com outras coisas? Será que ela não vai estar? Será que com esses ensinamentos não é o que ela vai levá-la para frente? Sem dúvida, a falta é dos pais, mas é bom dizer, muitas vezes, esses pecam mais por ignorância do que por má vontade. Então nenhum pai quer prejudicar o filho. Nenhum pai quer que o filho seja um adulto ruim, um adulto que pratique o mal. Mas muitas vezes por descuido mesmo. Porque a gente viu que as atitudes atrás não são coisas que a gente acha... Se a gente não lê a explicação de Kardec, às vezes acha coisas simples, coisas bobas. Mas aí quando a gente reflete sobre essa atitude, o que isso vai gerar lá na frente, a gente vê que não é bobo. Que cada atitude nossa reflete naquela criança. Porque ela é um livro aberto, é uma esponja. A criança nessa idade, ela absorve tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Então um simples gesto de tornar uma generosidade uma punição pode gerar consequências lá na frente. Sendo os primeiros médicos da alma de seus filhos, deveriam ser instruídos, não só de seus deveres, mas dos meios de os cumprir. Então, na verdade é que a gente não tem muito isso, né? A gente não tem a instrução dos pais em relação aos filhos. Na verdade a gente tem, se a gente procurar. Porque Kardec, ele faz uma pergunta nesse artigo e ele mesmo responde: pode o espiritismo remediar esse mal? Aí ele mesmo responde: sem nenhuma dúvida, e não vacilamos em dizer que é o único bastante poderoso para fazer cessar. Então, a gente tem essa doutrina, que é a terceira revelação, que Kardec trouxe para nós de uma forma tão perfeita, tão bem feita. E a gente não precisa de mais nada. Se a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente estudar o Livro dos Espíritos e passar esses valores para essas crianças, eu sei que como pais a gente quer que o filho tenha sucesso, que o filho fique bem, mas será que só isso é importante? E os valores morais e os princípios? Será que não é mais importante até do que ele seja um homem de sucesso, que ele seja um homem de bem? Que ele seja um homem feliz? Porque será que o homem de sucesso que conseguiu esse sucesso de uma forma leviana, ele vai ser um homem feliz? Ele não vai ser um homem feliz. Então será que nós estamos passando os princípios corretos para ele? Então isso que a gente precisa refletir aqui em cima dessa passagem.
que às vezes parece uma passagem tão simples, né? A gente para pensar, por que deixar vir a mim as criancinhas? Por que essa criança significa tanto para Jesus? Por que Jesus quis dizer isso? Justamente por isso. A gente só vai conseguir mudar uma sociedade quando a gente conseguir educar as nossas crianças. Mas não só a educação da ciência, mas a educação do espírito. Quanto mais conseguimos aproximar essa criança de Jesus, maior a possibilidade de um mundo melhor. A gente sabe que nesse mundo que a gente está hoje de provas e expiação, o mal sobrepõe o bem. E a gente só vai conseguir passar por um mundo melhor, um mundo de regeneração, se essa sociedade mudar. Se através da educação, esses novos espíritos que estão vindo, eles consigam moralmente evoluir. A gente sabe que até, se a gente pegar lá para trás, o próprio Kardec, que é de 1864, a gente sabe que esses espíritos, hoje, eles vão reencarnar. Muitos espíritas vão reencarnar. Então, cabe a nós conduzir eles pelo caminho do bem. E não só os filhos. Quando a gente fala de filho, a gente fala porque é o mais próximo, mas uma criança que é a responsabilidade nossa, um sobrinho, um neto. Então são todos que estão ao nosso redor, nós temos responsabilidade sobre eles. Nós podemos passar um bem para essas crianças. Então eu queria finalizar, e que eu vou deixar depois nos comentários o link. É um poema do Alan de Castro. Só que ele fica melhor até porque tem uma música, tudo com ele falando. Não é minha especialidade poema, mas acho que é interessante, porque tem até a música. Aí eu coloco o link depois nos comentários do YouTube e do Facebook. Ele pergunta: como será que essa criança que nós fomos um dia, ela nos reconheceria hoje? Será que essa criança lá de trás, se ela voltasse hoje, ela se reconheceria? Será que a gente ainda é a mesma criança lá de trás? Aí ele começa o seguinte: chama a criança que eu fui um dia. A criança que eu fui um dia hoje veio me visitar, mas não encontrou em mim, não se reconheceu. Em qual mentira por aí a gente se perdeu? Então ela não se encontrou. Em qual mentira será que a gente se perdeu? Desaprendeu a sorrir. Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? A criança que eu fui um dia mora dentro deste adulto que me tornei. Na mesma gaveta onde guarda os para de sonhar, leva a vida a sério. Ela representa tudo o que eu quis ser um dia, mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. É como quem fala: ei, você não está mais de castigo. Ela me olhou e disse: a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Então será que se essa criança ia nos reconhecer? Será que a gente deixou perder essa criança que tinha em nós? Essa simplicidade, essa humildade? Porque o contrário do egoísmo e do orgulho é a simplicidade, é a humildade. Será que isso se perdeu com essa criança? Ela está dentro de nós, a gente sabe. É só a gente procurar, que a gente encontra ela de novo. E nós só vamos chegar a Deus o dia que a gente encontrar essa criança de novo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Belíssima reflexão, né? Vai ser. Belíssima reflexão, né? Para nós, nesses dias, sempre, normalmente nesses dias de hoje. E é com muita alegria que nós agradecemos ao Gustavo, que conhecemos o trabalho de tempo aqui na casa. E é sempre uma alegria quando nós conseguimos que um jovem, em idade ainda, né, de estar se organizando na vida, na família,
abraça uma atividade e permanece. Conhecemos os percalços, porque passaram, e pelo amadurecimento que eles tiveram na educação infantil espírita aqui, seguindo os passos de Kardec, né? Que privilegiava tanto a educação da criança, porque Kardec dizia que educar a criança é muito mais fácil, porque para educar o adulto nós temos que desconstruir velhas crenças e recolocar novas. Fica muito difícil. Então, somos muito felizes nesta casa por termos o Gustavo nesta tarefa. E só para a gente levar de recordação, além do poema maravilhoso com que ele concluiu, nós lembrarmos nas nossas vidas, se nós estamos querendo encontrar o ouro dentro do porta-joias, ou se nós estamos querendo ir atrás do ouro, que para nós representa o pão material e a pureza do ouro, o pão espiritual. Porque dentre os metais nem todos são puros. Então, gente, é com muita alegria mesmo, Gustavo, que nós desejamos que Deus abençoe você, sua família e que você permaneça aqui com a gente, né? Muito obrigado. E agora nós vamos então para os passes, né? Obrigada.